prefeitos mineiros estão encarando o governo interino. Que expectativas tem sobre a condução da economia e quanto ao pacto federativo defendido pelo próprio presidente em exercício, Michel Temer? Nosso convidado é o prefeito de Pará de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios, Antônio Júlio. Bem-vindo, prefeito. Obrigado. Prefeito, a principal queixa dos prefeitos no encontro que houve no início de maio estava ali em torno da questão econômica, da crise econômica, das dificuldades dos municípios. O governo Temer já sinalizou de alguma forma que vai haver mudança ou que ele é capaz de fazer mudança que ajude os municípios? Como é que o senhor percebe isso? Olha, nós temos um movimento municipalista, né, e aí capitaneado pela Confederação Nacional dos Municípios, que nós estamos tentando falar com o novo governo. Não conseguiram ainda? Ainda, a gente compreende que o momento não é de muita facilidade, mas nós temos uma pauta que já foi discutida com o governo da presidente Dilma e que estava para ser analisada pelo Congresso Nacional. Porque várias das nossas reivindicações não quer dizer que tem que tirar dinheiro do governo, é apenas mudar a legislação que resolve parte também das dificuldades que nós estamos passando hoje. Que tipo de mudança? Mudança, por exemplo, a judicialização da saúde. Nós temos que mudar isso está quebrando os municípios. Você tem que cumprir uma ordem judicial, indiferente que você deixa de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então isso tem que ser revisto. A questão das contratações, de fazer concurso público... Coloque em choque, né? O que o senhor está dizendo é isso, coloque em choque o cumprimento de uma decisão judicial com a lei de responsabilidade fiscal. Nós tivemos agora um veto que foi importante, tinha acertado com a presidente Dilma na votação da repatriação dos recursos, que nós teríamos uma participação, né, na divisão do bolo, inclusive dos juros e das multas. E foi acordado com a equipe econômica do governo, que não é dinheiro, o governo não ia tirar do caixa, porque era um dinheiro novo que estava para entrar, a gente nem sabia quanto que era o valor. O que aconteceu? A presidente não cumpriu conosco do movimento municipalista e vetou. E nós tínhamos feito um acordo com eles de derrubar o veto. Então isso também houve uma queda grande da nossa arrecadação, que a gente contava com esse dinheiro agora para esse ano, que daria mais ou menos uns 2 bilhões de reais a mais para a divisão entre os municípios, e que o município aí, né, o ponto 6, que é o menor, teria uma arrecadação aí de no mínimo 300 mil reais. Em relação ao enfrentamento da crise, as medidas que a equipe econômica do governo anunciou, enfim, projetando aí mudanças, alguns entendem como um arroxo, outros entendem como as medidas necessárias. Como é que os municípios veem isso? Olha, os municípios tá igual quando cai de um caminhão de mudança, né? Está todo mundo perdido. A gente não sabe ainda, nós estamos no impacto da mudança de governo, né? Com o impeachment do governo novo. Há um sistema novo de governo que pouca gente não está vendo. Hoje nós estamos no sistema parlamentarista, onde nós temos o primeiro-ministro, que é o secretário da Fazenda, o ministro da Fazenda, é aquele que vai ditar as normas e as regras da economia. Então isso assusta, porque a gente não sabe se ele vai fazer uma... O senhor está querendo dizer que Michel Temer não é um presidente forte? Ele é um presidente forte, organizado, inteligente, muita facilidade de dialogar, coisa que o governo passado não tinha. Mas institucionalmente, num parlamentarismo, se tem um presidente, ele não é uma figura que comanda. Mas, na verdade, não é um parlamentarismo puro. Ele é misto, porque a partir da hora que você entrega o Brasil, quem manda é a economia. A Dilma caiu por causa da economia, estava mal. Então ele coloca um ministro da Fazenda com toda a autoridade possível para fazer as mudanças que ele quer, logicamente com o apoio do presidente. Mas você vê que o senhor está botando fé nas mudanças? O senhor? Eu tenho hora que eu fico preocupado, porque eu vejo muita mudança para atender o capital. O capitalismo aí selvagem, né, a especulação do dinheiro público, dos investimentos públicos. Então isso me preocupa. Se o Henrique Meirelles estiver com essa lógica de fazer uma economia baseada no mercado financeiro, como é que ficam os programas sociais, como é que fica a população? Ele tem que lembrar da população também. O senhor acha que tem um si, não é de fato pensando em atender e satisfazer o mercado que as medidas são tomadas?
Esse é um erro que o Brasil tem cometido, porque o mercado financeiro, o especulativo, eles já foram altamente beneficiados, inclusive nessa crise. Os que mais ganharam, você vê os balanços dos bancos, dos grandes investidores, eles nunca ganharam tanto dinheiro, né? Mas o que se fala é que eles têm que sentir confiança no governo. Para ganhar mais. Então, para isso tem que fazer medidas que para ganhar mais. Esse eu acho que é uma coisa que eu faço esse questionamento. Eu até compreendo que às vezes a nossa compreensão da macroeconomia, ela às vezes é meio fraca, né? Mas na prática a gente não está vendo, eu não estou vendo assim muita mudança para mudar a nossa economia que vai atender a população. Agora, o eixo central do Congresso da AMM desse ano, que é um ano eleitoral, né, foram as consequências da crise na aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Há risco real? Qual que é a situação dos municípios? A gente escuta sempre que os municípios estão enfrentando uma grande dificuldade. Neste momento, qual é a real situação dos municípios e quais são mais afetados? Olha, nós fizemos uma pesquisa agora, ouvimos 700 municípios, 84% respondeu o nosso questionário dizendo que não dá conta de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. 84%. E é o que a gente tem conversado com eles. E nós estamos fazendo... Eles já conseguem projetar isso agora? É porque nós já estamos projetando, porque se no primeiro semestre você não conseguiu equilibrar as contas, no segundo semestre você não equilibra. Porque no primeiro semestre, alguns municípios têm arrecadação extra, que é o IPTU, IPVA, isso ajuda muito. Então todo mundo está projetando que não paga, porque já não está dando conta de pagar a folha de pagamento no dia, tem uns que já estão parcelando a folha de pagamento, ainda tem alguns 6 ou 7% que não conseguiram fazer o 13º, né? E que é uma coisa importante que a AMM está fazendo, que nós devemos encerrar até lá para sexta-feira ou segunda-feira, nós estamos fazendo um estudo de quantos funcionários públicos, efetivos não, contratados dos municípios, foram demitidos nesse período. É muita gente. Todo município fez demissão. Todos. Tem algumas... Para poder adequar a lei de responsabilidade fiscal. E mesmo assim você não consegue. Porque a receita, ela não acompanha a despesa. E a despesa aumenta. Se você não fizer nada de despesa, ela aumenta. E é uma realidade, assim, os pequenos municípios especialmente, as prefeituras são as maiores empregadoras. Né? Não, tem cidade, o único empregador é a prefeitura. Então é um problema sério que nós estamos vivendo. Eu vejo que nós vamos passar muita dificuldade até no final do ano, vejo uma grande dificuldade até no meio do ano que vem, mas eu sou daqueles otimistas, né? Eu espero que as coisas melhorem. O Brasil sempre recuperou de crise, só que essa crise está muito alongada, né? É verdade. Existe alguma busca de solução jurídica para essa situação? Até considerando esse cenário de generalizado, não é? Isso, o senhor está se referindo a municípios de todo porte? Todo porte. É? A AMM, ela representa mais os municípios menores, né? Você está falando em questão jurídica. Nós estamos agora entrando com ação contra o governo federal, uma ação complicada, mas que a gente entende que isso vai ter resultado, não para agora, mas daqui uns 6 anos, o governo vai ter que repor aos municípios aquilo que tirou dos municípios. As desonerações que o governo federal impôs, né, aos municípios, porque ele fez a desoneração para fazer um programa de governo econômico que foi em cima do recurso do município. E o governo nunca preocupou de repor esse dinheiro para os municípios e para os estados. Então essa ação nós estamos impetrando agora, e há uma chance muito grande, porque o Supremo já sinalizou que tem que repor. Só que é uma ação complicada, porque se vier para todos os municípios, praticamente quebra o Brasil. Né? São mais de 540 bilhões de reais que o governo deve aos municípios, só da desoneração do IPI, do imposto de renda, da questão da Previdência, que nós estamos querendo a nossa parte. Agora, em relação especificamente à quebra, né, à infração da lei de responsabilidade fiscal, existe alguma coisa pensada no sentido de buscar uma solução jurídica, não? Não, tem um... Já que há uma percepção de que vai ser tão generalizada. Tem uma discussão no Congresso Nacional, que a gente acha que vai aprovar, que vai permitir aos municípios ter uma flexibilização na lei de responsabilidade dentro da diferença daquilo que ele deixou de arrecadar.
Porque senão fica muito aberto, aí vem as irresponsabilidades também. Sim. Então, Esse é um temor? tem que ter, sabe? As coisas melhoraram muito. Só que eles fizeram uma lei rígida, esqueceram que a economia, ela muda, né? E mudou para baixo. E como é que você vai fazer? Como é que os municípios vão fazer? O Estado, a gente está vendo aí as preocupações. Então tem esse projeto que está lá tramitando, que nós estamos trabalhando em cima dele, que haja uma flexibilização na lei de responsabilidade na crise, e que você possa fazer uma compensação aí nos gastos, né, em cima daquilo que você deixou de arrecadar. O presidente interino Michel Temer falou em pacto federativo naquele discurso que ele fez o dia que ele assumiu o governo. Ele se comprometeu com o pacto federativo. É para valer? Olha, fiquei aqui na Assembleia há 22 anos, tenho 30 anos de política. Essa conversa, desde essa época que eu comecei, era o mesmo pacto federativo. Com esse sistema político que nós temos Seja lá hoje, qual for o ator político que está lá. A Dilma fez, o Lula fez, todo mundo fala em fazer, Fernando Henrique. Nós, com esse Congresso Nacional que nós temos hoje, com esse sistema político que nós temos hoje, falar de pacto federativo é julgar para a plateia. Por quê? Porque quando o senhor fala aqui, né, com esse sistema político, o que pega no sistema político que impede esse pacto? Porque hoje o parlamentar, ele quer botar as coisas para atender o seu eleitor e não o seu estado, o seu país. Esse é o problema que nós vivemos no parlamento hoje. E nós não temos mecanismo. Eu participei de uma comissão aqui da Assembleia, que nós visitamos vários estados, para discutir o Pacto Federativo. Chegou num ponto que nós desistimos, não tem saída, ninguém abre mão de receita, ninguém quer discutir isso, porque como nós temos muita desigualdade regional, esse é o grande problema que nós temos para discutir o Pacto Federativo, e você... Teria que ter compensações para as regiões mais pobres. Eu me lembro quando a gente estava fazendo o deputado Virgílio Guimarães, ele era relator do Pacto Federativo, tinha uma discussão no Congresso Nacional, e ele está aqui na Assembleia. Ele veio falar, a minha proposta é da gente criar um fundo. Aí eu disse para ele, eu falei, Virgílio, vamos esquecer esse negócio? Eu nunca vi fundo funcionar, é fundo sem fundo. Então por que o Estado vai abrir mão falando que vai criar um fundo para que ele haja compensação daquilo que ele vai perder? Sabe que não vai funcionar. Eu dei o exemplo da Lei Candir, né, que o governo de Minas Gerais perde uma fábula de dinheiro, criou-se um fundo e não tem. Então não tem, sabe, eu não vejo, eu participei muito disso, eu não vi nenhuma luz para a gente trilhar, nenhum caminho para a gente trilhar para realmente fazer um pacto federativo que ele funcione. E eu falo isso com muita tranquilidade, é pelas desigualdades regionais que nós temos. O que teria que ser revisto, assim, do ponto de vista dos municípios? O que precisaria ser revisto? O município precisa ter mais autonomia, né? Porque hoje o gestor público municipal, ele é responsável por todas as mazelas da Constituição de 88, que deu direito demais para todo mundo. E quem está pagando a conta é o prefeito, e paga com o seu CPF. Então isso precisa se mudar. Eu acho que antes de falar do pacto federativo... Por que o senhor fala que paga com o seu CPF? Porque ele pode ir preso, é isso? Nós somos ameaçados todo dia. Todo dia chega ação lá para dar remédio, para o CTI, para transferir um paciente do hospital em 24 horas, e sob ameaça. Então isso precisa de mudar, sabe? Agora, o pacto federativo, você não faz pacto federativo com o sistema político que nós temos hoje. Então o que tem que ser feito hoje, na minha opinião, é fazer uma mudança bastante radical, ter coragem e fazer uma mudança na Constituição. Com essa Constituição, o Brasil vai continuar aí patinando nas suas dificuldades. Mas vai fazer mudança na Constituição com esse Congresso? Não faz. Esse que é o grande problema. Não teria que ter uma Constituinte? O Congresso, a ideia da Constituinte teria que ser resgatada? O Congresso, depois daquela votação do impeachment da Dilma, ali mostrou a cara do Congresso Nacional. Uma grande decepção para todos nós, né? Manifestação de cada parlamentar, que é um direito, mas foi uma decepção, né? Então ali mostra a cara do Congresso Nacional, falta de comprometimento com a coisa pública, com a política, com o país, com o seu Estado. Ali mostrou. Então eu vejo com dificuldade. Eu falo, né, porque eu estou militante há muito tempo na política, e às vezes com muita decepção. A gente não vê caminho, a gente não vê, você não tem uma liderança que puxa uma decisão. Estou vendo o movimento nosso municipalista, a gente fica lá dando tiro para tudo quanto é lado, sem ter alguém que puxe para o Congresso Nacional as nossas reivindicações.
Então você tem que ficar lá e batendo em comissão, você vai atrás de um deputado, mas você não tem assim, aquela força de uma liderança para conduzir esse processo de mudança. Não tem. Infelizmente, é a verdade que nós estamos vivendo. O senhor é do PMDB. O PMDB agora está no governo central, né? Na presidência da República. Isso, de alguma forma, ajuda? Ajuda a MM? Não ajudaria? O senhor não vê nenhuma vantagem nisso? Eu tenho muita amizade com o Michel Temer. Me perguntaram isso. Eu falei, olha, antes de eu querer falar que ele vai me ajudar, vai ajudar meu município, eu quero que ele faça um bom governo para o Brasil. Ele fazendo um bom governo para o Brasil, logicamente que será bom para nós também. Porque esse é o problema da política, o egoísmo. Cada um só pensa em você. Ah, vai resolver meu problema? E daí? Ele resolve, vamos pôr que ele me ajuda lá em Pará de Minas, né, o presidente determina lá uma ajuda. E os municípios que compõem a nossa região ali, passando as dificuldades que for, é uma coisa de não dá nada. Sabe? Então eu torço para o Michel. Você acha que ele vai ter espaço para fazer um bom governo, com essa polarização, com nessa quarta-feira mesmo tem lá uma manifestação em São Paulo, com movimentos sociais tomando o prédio da presidência em São Paulo, enfim, todo dia tem uma manifestação diferente, fora naturalmente os escândalos que o governo enfrentou, né, desde que tomou posse há 20 dias, há pouco mais de 20 dias. Ora, tem espaço para isso? Ele vai ter que ter, porque eu falei, e já falei isso várias vezes em reuniões em Brasília, em discursos em outros lugares, que o problema que nós estamos vivendo é a crise política. Não é judiciário, não é esse juiz Moro lá, não é Supremo, não é ninguém que vai resolver o problema do Brasil, não. Quem tem que resolver o problema que nós estamos enfrentando hoje é a classe política. E isso é que me preocupa, porque nós não estamos vendo liderança para fazer essas mudanças. Então, o Michel, o nosso presidente, ele pode ter dificuldade aí, né, dele ter o apoio partidário, que ele está fazendo um governo parlamentarista, né, juntou todos os partidos maiores, cada um ocupando uma pasta importante, para ajudar ele a governar. Eu até tive a oportunidade de falar com ele, e falei, ô Michel, se você for fazer um governo para o PMDB, você está fadado ao fracasso. Você vai fracassar como o PT fracassou. O PT fez um governo para o PT, esqueceu do povo. Não desses movimentos sociais que são financiados. Então esse foi o fracasso também, né? Mas eu estou vendo pelas atitudes dele, ele está preocupado com o Brasil. Ele sabe que o momento é de muita dificuldade. E o Michel tem uma vantagem, ele conversa. O senhor falou que movimentos financiados, eu acho que a questão é porque é ser financiado, que não existe aí um viés ideológico, um conflito ideológico de onde? Acontecendo. Onde? Não, onde... Está sendo denunciado nesse aí. cenário político. Toda hora tá denuncia. Todos os movimentos que estão indo para a rua, alguém está financiando. Alguém está financiando. Não, pois é, mas para além de estar financiado ou deixar de ser financiado, não tem aí um embate ideológico acontecendo e o PMDB e Michel Temer e o grupo dele não tomou posição de um lado? Não existe isso? E assim, o senhor não vê possibilidade de um conflito aí pela frente? Os movimentos sociais que eles falam aí de movimento de rua, cada um querendo defender o seu projeto. Não é um projeto do Brasil. Um está discutindo que falta teto, outro está discutindo que falta isso aqui, que falta reforma agrária. Então são grupos que defendem aquilo que eles pensam, e não ideologicamente. Não é ideologia. Nós não temos nenhum partido político, nenhum movimento com ideologia. Por isso que mesmo esse povo indo para a rua, com a confusão toda, por que acabou esvaziando? Porque não tinha nada ideológico, você não tinha um comando ideológico. Esse é o problema que nós estamos vivendo hoje também, essa falta de ideologia. Né, são aqueles aproveitadores do momento, né, que quer aproveitar. Eu vejo com tristeza, eu estava vendo hoje, né, o Senado votando uma lei na correria lá, porque teve um possível estupro de uma menina no Rio de Janeiro, aí muda a lei de um dia para o outro. Isso mostra a irresponsabilidade da classe política. É fazer coisa para julgar para a plateia e para não resolver o problema. Né? Eles não querem enfrentar o problema. Muito bem. Prefeito, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundo Político. Para mim, a conversa está ótima, mas nós temos que encerrar que o tempo acabou. Política, o tempo urge, né? Obrigada outra vez. Obrigado. Eu conversei com o presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, Antônio Júlio, que é prefeito de Pará de Minas e é do PMDB,
Nós falamos aqui sobre como que os prefeitos estão olhando para frente, agora que existe um novo governo, um governo interino de Michel Temer, que o próprio prefeito chamou de, vamos dizer, semi-parlamentarista, parlamentarista, né? Como é que os prefeitos estão olhando para ele, para a crise econômica e as perspectivas de solução? O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.